ser mãe em tempo integral. O que as mulheres precisam saber ao fazer essa escolha? Imposto de renda. Saiba o que você deve fazer se não conseguiu declarar até 30 de abril. Li Edson do Corinthians em time de futebol do sul de Minas? Conheça nessa edição do TJ Univaz essas e outras curiosidades de um campeonato que está movimentando uma pequena cidade da região. Boa noite! Com a aprovação de diversas leis de cotas para ingresso e emprego nas universidades, aumenta o direito dos deficientes. A acessibilidade é um deles. Subir e descer escadas, estacionar o carro ou simplesmente transitar pelo campus da universidade. São tarefas simples que fazem parte da rotina de mais de 2.000 estudantes da Unidade Fátima. Mas para pessoas que apresentam algum tipo de deficiência física ou dificuldade de locomoção, essas atividades tornam-se verdadeiros desafios. Já passei muito apuro com isso, de ter que mudar lugar que você está acostumado, porque você pega um caminho e você faz ele todo dia, tanto de ida quanto de volta, que é o mais fácil para a gente, acaba acostumando de tanto passar ali. E você chega lá, tem um carro lá, você tem que mudar ou até voltar para trás e fazer um outro caminho, e isso acaba prejudicando bastante. Problemas como pisos irregulares, desníveis, desrespeito às vagas para deficientes e adaptações que não correspondem às necessidades contribuem para dificultar o acesso dessas pessoas. A Univaz já fez algumas adaptações, como rampas de acesso, banheiros adaptados, corrimãos e mantém uma vaga para deficiente em cada bloco de estacionamento. Além das rampas, que foram todas construídas, e os banheiros apropriados para deficientes, nós procuramos averiguar no início das aulas o número de alunos suficientes e o curso em que ele frequenta para que possamos colocar esses alunos na parte térrea dos prédios. Quase 25 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência física. Porém, somente em 2004 foram aprovadas as leis que definem a infraestrutura para que eles possam ir e vir sem obstáculos. Apesar das dificuldades, este atleta cadeirante considera que a situação vem melhorando. É de praticamente 2 anos para cá que está aparecendo adaptações nas calçadas, em lojas, porque antes não tinha nada, ônibus não tinha na cidade, adaptado para a gente poder sair de casa. Então, quer dizer, quem não tinha carro, como se locomover, infelizmente ficava trancado mesmo. E de 2 anos para cá, até melhorou muito, né? A importância é a gente sair de casa, né? Não ficar preso porque sofreu um acidente e foi parar numa cadeira de roda. Muita gente acha que quando sofre acidente acontece uma coisa dessa, para ele acabou a vida. E a vida não acabou, cara. A vida é muito boa. O sedentarismo é um problema que preocupa jovens e adultos em todo o país. Falta de tempo, indisposição ou fatores genéticos? Confira na reportagem de Adenilson Ferreira. O sedentarismo é um assunto que preocupa. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais da metade dos jovens não praticam exercícios físicos. Os motivos são a falta de tempo e o hábito de ficar em frente ao computador. Matriculei várias vezes na academia, só acabei não indo. Fui uma semana, 1,5, mas não fui mais. É falta de coragem. Esta professora de educação física alerta para os perigos de uma vida sedentária. Uma pessoa que ela é sedentária, ela pode ter vários danos à sua saúde. Primeiro, já se torna uma pessoa mais assim, sem ânimo, sem disposição para fazer as coisas. Quanto à sua parte física, o sedentário ele corre grande risco de ter obesidade, né? Desenvolver várias doenças exatamente por não se movimentar, por não gastar calorias. Ou seja, o sedentário é aquele que fica em casa, que não anda, não caminha, só ingere e muitas vezes uma dieta alimentar incorreta, né? Alimenta-se de coisas que não é saudável para a saúde. Então, o que pode causar realmente danos seríssimos para a saúde, pode desencadear várias doenças. A estudante Gorete Marques deixou o sedentarismo de lado por causa de problemas de circulação. Então, eu tinha muito problema de saúde, com variz. Eu estava engordando muito, inchando, e eu estava ficando muito doente. Eu cheguei a ter reumatismo na mão. Para este professor, um dos grandes problemas associados ao sedentarismo é a má alimentação. A rotina desgastante leva a pessoa a adotar hábitos
alimentares que vão contrário a uma vida saudável. Mas a ideia é que as pessoas possam se reeducar com relação à alimentação e, na medida do possível, procurar alimentos que forneçam a ela toda a necessidade nutricional diária e de maneira mais saudável. Veja no próximo bloco. As mulheres que escolhem abrir mão da carreira para se dedicar aos filhos correm o risco de abrir mão também da própria felicidade. E ainda nesta edição, você vai conhecer o campeonato que está movimentando os finais de semana de uma pequena cidade do sul de Minas. Já dizia o ditado, ser mãe é padecer no paraíso. Conciliar a vida de dona de casa, profissional e mãe é a realidade de muitas brasileiras. A repórter Carla Barbosa foi conferir como é encarar esse desafio. Quem olha a Graziele não imagina a vida agitada que enfrenta. Mãe de um casal, deixou o emprego e o curso técnico para cuidar das crianças. Ela só voltou ao mercado quando Bruna completou 6 anos de idade. Cuidar de 2 crianças pequenas não é fácil. Aí, então, é difícil, às vezes você tem que abrir mão de muita coisa, porque como que você vai deixar 2 crianças? Então, às vezes você deixa de viver a sua vida para viver a vida deles. Conciliar a vida profissional com a maternidade foi o desafio de Gabriela. Analista de materiais em PCL de uma multinacional, ela deu à luz ao pequeno Marcos, de 1 ano e 8 meses. Os primeiros dias eu ia chorando, porque eu me achava a pior mãe do mundo, que absurdo eu sair de casa, deixar ele com alguém que eu mal conhecia e trabalhar, como se isso fosse um egoísmo. Apesar dessas mulheres dividirem uma dura rotina entre a casa e o emprego, de uma coisa elas não abrem mão: ser mãe. Mas eu não encaro isso como um sacrifício, eu encaro como uma fase. Daqui a pouco ele não vai nem querer mais saber de mim, vai ter os amigos, faculdade, vai esquecer que a gente existe. Ana Kelly é mãe há 18 anos, mas toda a experiência não garante a tranquilidade da casa. Miguel, de 3 anos, é quem domina o pedaço. Ele já acorda fazendo arte, porque tudo que ele vê, que ele consegue achar que ele vai subir, ele sobe. Acho que a irmã, né? Eles brigam muito, eles brincam muito, mas brigam muito também. Já dizia Drummond, mãe não tem limite, é tempo sem hora, luz que não se apaga. Mãe, na sua graça, é eternidade. Conciliar estudo e trabalho não é novidade para os universitários. Mas e quando essas 2 atividades são no mesmo local? A repórter Ariana Barbosa conversou com quem passa por essa experiência. Estudar e trabalhar são atividades que fazem parte da vida de muitos jovens. Alguns conseguem emprego dentro da própria faculdade. Na Univaz, dos 421 funcionários, 174 trabalham e estudam na instituição. É o caso de Joana Nunes, que trabalha na secretaria do Campus Fátima há 8 anos. É bastante desgastante, porque a gente tem que procurar priorizar os momentos que a gente tem de folga para estar estudando, para estar fazendo trabalho. O porteiro Cláudio Silva está no 2º emprego na Univaz. Para ele, há um lado bom em se trabalhar no mesmo local em que se estuda. Não sei nem se é um benefício, mas o fato de ter contato com os professores fora da sala de aula, acho que ajuda um pouco, se precisar tirar alguma dúvida com eles assim. A universidade oferece bolsa de estudos aos colaboradores. 56% deles recebem o benefício pela própria instituição e 44% por serem filiados ao Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar. Além dos empregos convencionais, a universidade conta com vagas de estágio. Cristiano Leal é estagiário no acervo institucional da Fundação de Ensino há 2 anos. Esse processo aqui no acervo ajuda os alunos a estar produzindo cientificamente. E também está se especializando na área de acervo, arquivo, entendeu? Então eles podem estar evoluindo não só no aspecto, em vários. Com uma rotina pesada, que ultrapassa 10 horas por dia no mesmo ambiente, os jovens buscam equilíbrio na relação entre o trabalho e os estudos. Você confere no próximo bloco. Não deu tempo de acertar as contas com o Leão? Saiba o que é preciso fazer para entregar a declaração do imposto de renda fora do prazo. E o campeonato de futebol que mudou a rotina de uma cidadezinha sul-mineira. Se
Se você não entregou a declaração do imposto de renda, tire agora suas dúvidas. Para não cair na malha fina e ter problemas com a Receita Federal, fique atento às dicas do especialista que o TJ Univas foi ouvir. Estou hoje aqui com o professor e coordenador do curso de Ciências Contábeis, o professor Nelson Lambert. Ele vai esclarecer algumas dúvidas para quem perdeu o prazo do Imposto de Renda 2012. Professor, o que deve fazer quem perdeu o prazo? Quem perdeu o prazo deve imediatamente fazer uma declaração extemporânea. Vai ter duas sanções. Uma delas é pagar uma multa imediata de R$ 165,74 e terão acréscimos no seu imposto a pagar até 20% da receita líquida. O contribuinte poderá ter problemas com financiamentos e para tirar passaporte ou visto para viajar para fora? Se ele continuar inadimplente perante a Receita Federal, sim. Ele precisa o quanto antes regularizar essa situação. Se o CPF for bloqueado, o que ele deve fazer? Ele deve procurar uma agência da Receita Federal, levando já a sua declaração e na tentativa de desbloquear. E pagando os impostos, essa coisa toda. Dificilmente há um bloqueio do CPF só no atraso da entrega da declaração. Entretanto, é bom que ele cumpra o mais rápido possível, como eu falei anteriormente. Como o contribuinte ele pode fazer uma declaração retificadora? E como ele deve se proceder para não entrar na malha fina? Bom, para ele fazer uma declaração retificadora é simples. Basta, ele tem duas opções, ou declaração normal ou declaração retificadora. Basta clicar no botão retificador e resolve o problema. Segunda opção, a documentação. A documentação tem que ser fidedigna. Não dá para colocar notas frias, como médico, dentistas, etc. Voltamos aos estúdios. Para mais informações, acesse o site www.receita.fazenda.gov.br. O Vale da Eletrônica agora também é polo cultural. Acompanhe agora a agenda cultural. Em Santa Rita do Sapucaí, o Instituto Nacional de Telecomunicações, Inatel, comemora 100 anos do nascimento do fundador do Instituto, professor José Nogueira Leite. Para marcar a data, a escola promove em Santa Rita do Sapucaí uma exposição com fotos, documentos e até roupas usadas pelo educador. Ela pode ser vista até o dia 31 de maio, segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde, com entrada franca. Projeto Cineclube, DA Inatel, exibe no dia 29 de maio, às 7h30 da noite, o filme Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, também com entrada gratuita. Mesmo em domingo de clássico na televisão, o público não abre mão de prestigiar os jogos que acontecem na cidade de Senador Amaral. O repórter André Almeida explica o porquê. Domingo de sol, estádio lotado. Essa é a realidade do futebol brasileiro todo final de semana. E em Senador Amaral não é diferente. Em dia de jogo, os torcedores vão prestigiar os 9 times da cidade no campeonato amador. Fanáticos pela bola incentivam os amigos na disputa. São agricultores, funcionários públicos que dentro de campo se transformam em craques. O campeonato é digno até de arbitragem profissional. Eu trabalhava numa empresa, agora saí, estou me dedicando mais à parte de arbitragem, porque tem muito serviço, que é no futsal, campo, amador. Em campo, também não faltam jogadores conhecidos. O zagueiro Marquinhos, mais conhecido por Liedson, joga pela Padaria Silva. A galera aqui, só me chama de Liedson, no campo aí só chama de Liedson, agora pegou o apelido, Sou zagueiro e ele joga no ataque e outra coisa, eu não jogo nem 1% do que ele joga. Futebol, cerveja e mulheres, elas também estão presentes nas partidas. Boleiras de carteirinha não faltam a um único jogo dos maridos. A gente tem pouca opção de lazer, então nesse campeonato a gente vem para o campo, traz as crianças, eles divertem, a gente também. Prestigia o jogo, inclusive meu marido está jogando agora, nesse momento. A gente colocou uma barraca aqui, então eu venho todo domingo acompanhar o meu marido, trago meus filhos. Esta é a realidade de Senador Amaral nos últimos 3 anos. Não importa o jogo da televisão, clássico mesmo é aqui. Chegou em Senador no domingo, ninguém perde o jogo. Não precisa ser de placar, eu quero ver gol. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placar, eu quero ver gol. Quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placar, eu quero ver gol. O TJ Univas fica por aqui. Boa noite. Boa noite e até a próxima edição.